Eu vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. O senhor tem esse texto? Tem. Vou dar um exemplo aqui pro irmão. Todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então hoje também eu tô desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Agora, você quer cumprir Shabat? Seja judeu, vira judeu. Você quer ver o debate aqui dos rabinos? Para tudo agora, porque o nosso debate hoje tá pra lá de especial. De um lado, rabinos judeus que guardam o sábado. Do outro, pastores cristãos que dizem que a guarda do sábado foi abolida no Antigo Testamento. E no meio de tudo isso, o doutor Rodrigo Silva, que é um cristão e guarda o sábado. E com isso nós temos um belo debate. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O que eu queria sim perguntar para os pastores, para a bancada de lá, é que se eles acreditam que o Deus deles não mudou nada da Torá, nem um iud como está escrito, por que eles não cumprem o Shabat? E por que de repente a igreja criou um domingo no lugar do Shabat? Querido pastor Rodrigo, mas não é o Rodrigo Silva, é o outro Rodrigo, pastor Rodrigo, para responder a pergunta do Rabino. E aí, se Deus não mudou, por que nós não observamos o quarto mandamento, como ele está falando do Shabat? E por que nós somos acusados de ter mudado o dia do descanso de Deus, o domingo? É verdade isso? Olha, Rodrigo Silva deve vir pesado nisso. Não, sou magrinho. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que está escrito assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. E foi definido que aos gentios não se colocaria outra imposição que não estas, ou seja, trazendo da lei. E o domingo, ele não é o dia de guarda, como alguns pensam, do cristão, mas é um dia especial para nós. Por quê? Foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi o dia em que Jesus apareceu várias vezes. 7 vezes? Depois de ressurreto, exatamente. E a ceia, as celebrações em Atos, a gente vê isso sempre acontecer. O povo se reunia no domingo, o próprio Paulo se reunia no domingo, as coletas, as ofertas eram feitas nos domingos. Então, o domingo se tornou um dia especial para o cristão por conta de todos esses fatos que são extraordinários para nós. Então, não é que houve uma mudança de dia, mas que o sábado é considerado um mandamento para o judeu. Nós descansamos numa pessoa que é Jesus. Então, não há essa necessidade para nós. Mas com isso também não há uma proibição se você quiser observar um sábado. Não, de jeito nenhum. Pastor Rodrigo Silva, Atos 15, o concílio da igreja. Será o que a igreja fez lá, Rodrigo? Eu sei que não é essa linha que você vai defender, mas não é aquilo que o senhor mesmo disse, um cuidado de não judaizar o cristianismo? Não era esse o cuidado que eles estavam tendo lá? Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Quando você olha assim, na verdade, quando fala assim, a lei, na verdade é só o Shabat. Porque dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são defendidos pelo cristianismo atual, menos o Shabat. Então, com muito respeito, eu acho que para ser mais coerente com o que está sendo dito, o correto seria afirmar: o sábado foi abolido e não a lei. Porque da lei 9 mandamentos estão em vigor. Mas como não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o sábado foi abolido, fala da lei, sombra, esquia. A gente pode trabalhar um pouquinho o sentido da palavra esquia. Sombra não é uma coisa assim que passou, é uma coisa que anuncia. Quando fala ali que nada vai exigir dos gentios, senão os itens que foram muito bem mencionados aí, devemos levar em consideração que o Concílio de Jerusalém surgiu por causa de um tema básico, não foi o Shabat. O Berit Milá, né? Berit Milá, questão da circuncisão. Da circuncisão. Ok. Então é lógico que nós temos um resumo do que foi decidido ali, alusivo ao problema levantado, que era a circuncisão e talvez algumas outras práticas judaicas maiores, como as festas, etc.
Tanto é que se a gente prender somente aquele versículo para falar, tá vendo? Nós não precisamos guardar sábado porque lá no Concílio de Jerusalém não exigiu que eles guardassem o sábado. Somente isso aqui. Eu faria 2 perguntas. A primeira delas, ali não fala do dízimo. Então hoje nós podemos cobrar o dízimo ou não? Porque ali também não fala que o dízimo é um preceito que está na Tanar. E ali não fala que exigir dos gentios o dízimo. Então, como o dízimo não está mencionado ali, então nós estamos errados também de falar do dízimo. Ali não fala, por exemplo, também de outras práticas como a feitiçaria. Ali não fala nada sobre a feitiçaria. E muitos dos pagãos praticavam feitiçaria à torta e à direita. Então, restringir a obrigatoriedade dos gentios apenas com base naquilo que está ali, para mim, é encurtar o entendimento maior. Eu já dei o exemplo do dízimo aqui, eu poderia dar outros. E a segunda pergunta que eu faria é a seguinte: se é para seguir aqueles preceitos, então nós temos um preceito de cacheruta ali. Carne sufocada. Carne sufocada, sangue. E pelo que eu saiba, nenhuma igreja hoje também exige dos membros que evitem comer carne sufocada e tudo. Então, se é para pegar aquilo literalmente como sendo o todo que deve exigir dos gentios e nada mais, então eu estou errado de exigir o dízimo, porque o dízimo não está mencionado ali, e eu tenho que começar a pedir às igrejas que não comam carne sufocada, nem que se abstenham do sangue, que também está lá. Essa é a minha visão. Mas não é uma explicação que Paulo dá lá em Coríntios, dizendo que se eu ficar preocupado com o tipo de sacrifício que fizeram, eu não tenho nem como sobreviver. Então, através da oração, tudo é santificado? Então, como é que o senhor entende isso? Vou responder com uma pergunta, como todo judeu. Diz que os judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. Uma vez perguntaram ao rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu algum mal nisso? Então vou responder com uma outra pergunta. Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém? Não estaria contradizendo, ele só estaria dando uma norma de como os cristãos poderiam conciliar aquilo. Seria isso? Eu entendo assim, ou Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém, ou eu tenho que talvez ter uma interpretação para aquela decisão de Atos ali que não seja tão restritiva como nós pensamos. Ok, querido pastor Marcelo, e aí, Marcelo, como é que fica? Por causa da superioridade da nova aliança, um cristão não se atenha a um dia, não é? Ele se atenha ao descanso da graça, que é Jesus. Até porque, se nós formos aprofundarmos aqui, nós temos 39 proibições do Shabat. Nós temos 39, segundo o Talmud, e foi uma discussão tão tremenda, pastor Calixto, que, segundo o Talmud de Jerusalém, no Tratado Shabat 7, conta-me que Rabi Yohanan e Ben Resh Lakish estudaram o tema do Shabat durante 3 anos. Então veja que há uma profundidade tão grande no Shabat que os rabinos aqui discutiram os detalhes do Shabat durante 3 anos. Então, quando nós advogamos aqui que nós não descansamos no dia, nós estamos falando da superioridade da nova aliança. E quando Yeshua, vou concluir, gritou do alto do Gólgota, Tetelestai, está consumado, está pago, tudo aquilo, todas as sombras, todos os antítipos se cumprem na pessoa de Jesus, e ele é o descanso da graça. Eu posso fazer só uma pergunta? Eu sei que só para esclarecer mesmo, não? A minha dificuldade, pastor, é justamente com essa. Quando você fala, quando ele falou Tetelestai, ele cumpriu tudo, mais era sombra. Mas não sei, eu estou fazendo uma pergunta muito sincera e humilde aqui, não para ganhar o debate. Você não acha que é incoerente essa fala com a ideia de colocar o Shabat e a lei? Porque veja bem, todos os preceitos antigos. Eu vou colocar a diferença entre lei moral e cerimonial aqui apenas em nível didático. Sim, ok. Apenas em questão didática. Ok. Tá bom? Sacrifício de cordeiro já está resolvido para mim, as festas, tudo bem, peça tudo. Mas com relação aos 10 mandamentos propriamente dito, todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então hoje também eu estou desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Ou qual é o sentido da palavra sombra? Me perdoe, é uma dúvida sincera. Vamos usar a técnica que pastor Marcelo. O professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado.
Uhum. O senhor tem esse texto? Tem. Vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem, guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do seu teu Deus em vão. Mas eu tenho o princípio de não levar o nome em vão. Então, quando a gente vai para Apocalipse, só um exemplo, eu poderia dar outros. Apocalipse capítulo 19, não, capítulo 11, versículo 19, João, no Apocalipse, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, você vai no capítulo 12, no verso 9, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, quando você vai também para o capítulo 14, você vê de novo a expressão no verso 12, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E fala do juízo vindouro, onde é chegada a hora de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, como é que eu adoro? Porque você sabe, quando a gente adora Hashem, você adora Hashem de diferentes modos, dependendo da peculiaridade que ele tem. Por exemplo, a minha adoração ao nome sagrado dele é diferente da minha adoração pela salvação que ele procede. Concordo? Então, qual é o mandamento que me leva a reconhecer Hashem como Criador? Não é o honrar pai e mãe. Não é o não matar. Não é o do dízimo, se quiser pegar o que eu reconheço Hashem como Criador é o 4º mandamento. Concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado. Mas o espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o espírito da lei. Como o próprio Paulo fala, o espírito mata, a letra mata, o espírito que vivifica. Então, só a guisa de ilustração, se João viu no céu a arca da aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no 4º mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a arca da aliança modificada. Ele falou que viu a arca da aliança e em seguida ele fala de guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador. Pastor Marcelo, 1 minuto para a resposta. Bom, eu entendi a argumentação. Veja que o pastor Rodrigo Silva ele tem que fazer uma construção teológica. Porque, de fato, né, pastor Rodrigo, nós não temos um mandamento explícito. E outra coisa, o senhor está advogando aqui em uma visão, né, porque João está tendo uma visão. Eu acho muito temerário firmar uma doutrina no Novo Testamento sob a perspectiva de uma visão. Porque João está na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Ásia Menor, e ele tem a revelação do Apocalipse. Então, usar esse texto aqui para fundamentar a guarda do sábado, eu acho temerário por causa dessas duas vertentes. É uma visão e também é uma inferência, né? O senhor teve que construir um argumento para dizer, olha, João viu o Aron Aberite, a Arca da Aliança no céu, e também os mandamentos de Deus. Então, não há uma clareza sobre a guarda do sábado neste texto. Rabino, o senhor começou a sua fala dizendo que seria um erro atribuir que o Shabat seria algo somente aos judeus. Sim. O senhor acredita que isso seria para todas as nações? E aí o senhor põe Israel como uma nação de sacerdotes. Sim. Certo? Para influenciar o que seria a luz para as outras nações, o que nós chamamos que os cristãos seriam os de testemunhas, né? O senhor acha que Israel falhou nessa missão? Israel falhou na sua concepção em levar isso às outras nações? Ou como é que o senhor enxerga? E outra questão minha, o Shabat, eu posso guardá-lo em parte? Há uma complexidade, tem que ser assim, não pode? Como é que o senhor entende isso? Veja, o povo de Israel é humano, ele falha constantemente. Nós temos como obrigação de ser luz para as nações. E parte de ser luz para as nações é eu vir aqui nesse podcast falar para você, não guarda o Shabat. Agora, você quer cumprir Shabat? Seja judeu, vira judeu. Você quer ver o debate aqui dos rabinos? Vocês estão Eu tinha que ter sentado no meio dos dois. Não, mas eu preciso muito responder Eu tinha que sentar no meio dos ao que o dois. pastor Marcelo falou.
Veja, você foi mencionado aqui do Concílio de Jerusalém e tudo tal. Ele perguntou uma pergunta muito boa, o pastor Rodrigo, sobre o dízimo. E eu respondi. E aí você vem e fala sobre o Melquisedeque, que já veio antes das leis de Sinais. Poxa, o Shabat também já veio antes das leis dos Sinais. O Brit Milá também veio antes das leis do Sinai. Então, isso que eu me incomodo, que cristãos picotam a Bíblia. O dízimo vale a pena, então o dízimo eu pego. O Brit Milá, mais ou menos, né? O negócio tem que cortar a pele, então isso não. O Shabat, não, então isso não. Então o que sim e o que não. Eu não defendo o sábado aqui, não tô defendendo. Não, então, mas quando você responde para ele que Melquisedeque já aparece na Bíblia antes do Sinai, então isso aqui é uma coisa universal, eu respondo para você que o Brit Milá também porque apareceu antes do Sinai, e o Shabat também aparece antes do Sinai. Então você tem que ser coerente, o que sim e o que não. Agora, a questão em relação ao que o Mirra disse, que o Shabat foi dado antes da lei ser instituída. Isso não há no texto. Por exemplo, eu vou citar Tanar, Neemias, capítulo 9, versículo 13. E leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, ou seja, lá no Sinai, não antes. Não há ninguém guardando o sábado antes da instituição de Êxodo. Você não entendeu o que eu falei? Não falei que Deus deu o sábado antes de Sinai. Eu estou dizendo, professor Marcelo, se você se apoia no dízimo lá em Melquisedeque, que veio antes do dízimo, antes da lei. Mas lá não é um mandamento. Lá acontece que Abraão deu do que ele ganhou. Dízimos, não é um mandamento de dízimos que mas nem há vários personagens dizimando, por exemplo, Jacó e outros. Mas o sábado não se tem nenhum lastro. Concordo. Nada, é em Mará. O primeiro lugar é em Mará antes da entrega do Sinai. Posso dar só vai lá, acho que Rodrigo. É só uma questão que falou, pastor, até para fazer. Pelo que eu entendi, não é que eu tô defendendo o lado dele. Tá sim. O pessoal dá uma rabite no seu. Rodrigo, eu tô achando que você é aquele judaizante que é Paulo, cara. O que acontece? O que o pastor quis dizer é o seguinte: o pastor Marcelo argumentou que o dízimo não estava incluído ali, tá certo? Porque o dízimo é uma lei pré-mosaica, já estava claro ali, entendeu? Então o que ele quis dizer é o seguinte: não é só o dízimo que é pré-mosaico, tem outras coisas que são pré-mosaicas, como a própria. Shabat, exatamente. Né? Então, mas o Shabat é pré-mosaico? Pois é, mas é só por causa da lógica que o pastor Marcelo usou. Como pela lei, não. Pastor Marcelo. Então, pronto. Então, acho que o Rabino, voltar a palavra aqui, que depois Então, acho que o Rabino já respondeu. Não. Como lei, não. E dízimo também não. Porque ele trouxe isso como uma referência. É porque o pastor Marcelo. Não, mas nós não trazemos o dízimo como lei. Exatamente. Nós trazemos por uma questão de fé. Generosidade. Rodrigo perguntou. Generosidade de fé. Da onde tem o dízimo e aí trouxe fé. Mas é fé, não é lei. Que supera o sacerdócio levítico. Pastor Rodrigo fala. Deixa eu só completar. Para completar, eu volto com o pastor Rodrigo Silva. Tá bom. Também foi dito anteriormente pelo doutor Rodrigo a respeito dos mandamentos, a questão dos 10 em relação ao Novo Testamento. Tem um texto muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para não monopolizar. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus disse assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Olha só, palavra forte, violam o sábado e ficam sem culpa? A pergunta que eu faço é a seguinte: se os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, e isso faz parte da lei moral, eles poderiam roubar e ficar sem culpa? Eles poderiam matar e ficar sem culpa? Eles poderiam cometer idolatria e ficar sem culpa? Mas é violada a perspectiva de quem? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco em relação a isso. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a igreja apostólica. Então, antes da morte de Jesus, Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat, tá certo? Eu já vi muitas pessoas até falando assim: Rodrigo, Jesus, que pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que jogou esse versículo pra mim: Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo: não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat,
são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele Se viveu na você época em que essa tava- era a prática. Exatamente. Tava Você se pega, essa discussão. e não só do Shabat, qualquer outro Tava assunto. reacendendo Você nessa pega, guarda. você pega a Não, história de Hillel. Essa discussão interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... Não, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e pra mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. Verbo, é. A palavra fariseu costuma se explicar como prushim, Prushim. como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é obviamente conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. A explicação correta. Do pardês, e aí a gente né? vai pegar também do pardês, mas também da lei. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc. E que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso Muito não bem. significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que Essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era Ele judeu. compreendia Ele é judeu, que ele não há nenhum guardava o problema Shabat. nisso. Então, Aí é sendo discutível, judeu né? guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. Não, ok. É incoerente. Agora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que vão para chegar no Porque no o cerne. senhor, desculpa lhe interromper, Não, o senhor claro. tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria então, portanto, o sábado, né, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Aí, desculpa, agora Porque eu não se, entendi bem a sua porque pergunta. se Formula o melhor. sacerdote, ele viola o sábado e fica sem culpa, Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos. isso, Tá. em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar num princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até é uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? E eu assim, eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando, mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas assim, eu falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Uma mini mercearia. Tinha Mini uma coisa mercado. assim. Uma venda, Mini mercado, vai. essa é a palavra. Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira para ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho e botando um monte de coisa. Não botei carne de porco pra ele não, viu? Nem bebida. Nem, ô, Coisa Rodrigo, saudável. a bebida tudo bem, a carne de boi, mas nem o café. Não, café, não Tá muito cafezinho. caro, né? É sagrado Você vai lá, pro mas brasileiro. aí. o Onde que ele que serve acontece? café, o Rodrigo Silva. Rodrigo não Depois bebe eu falo a café. questão do café. Não bebe, Rabino. Mas pega aí ele. depois, aí eu coloquei tudo aquilo ali e quando os irmãos viram, eles ficaram assustados. Eles estão me levando visita pra igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei César o mandou matar, né? É. Porque não parecia, né? Aí eu cheguei lá na hora, eu expliquei pros irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. É isso aí. E você, acha que o cristão deve mesmo guardar o sábado? Deixe o seu comentário abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.